Ei pessoal, tudo bem? Algumas semanas atrás eu gravei para vocês a Semana da Engenharia de Dados, onde a gente falou um pouquinho de alguns tópicos referentes à engenharia. E hoje, devido a alguns pedidos que eu tive no canal, eu gostaria de falar um pouco mais do dia a dia de um engenheiro de dados. Falar um pouco da minha experiência e das pessoas que eu trabalho fora do país. E vou começar falando um pouco da diferença de um Data Engineer para um Data Scientist. Tá? Para a gente começar falando, eu começo com a frase do Napoleão, na parte falando que 90% de uma guerra é sobre informação. Né? Então, se a gente parar para pensar um pouco, o que seria isso traduzido ao mundo da engenharia de dados? Bem, a diferença é, nós como engenheiros de dados precisamos fundamentar a base para que um cientista de dados trabalhe de forma correta. Né? O que a gente vê hoje no mercado, infelizmente, é um mercado onde exige muito de um cientista de dados. Né? Como eu falei no vídeo anterior, o cientista de dados é como se fosse um unicórnio. A gente não vê unicórnio andando por aí. Então, a dificuldade é você conseguir realmente dar material e dar base para um cientista de dados fazer um trabalho muito interessante. E realmente ele possa se destacar. Não que ele fique fazendo data munging, ou data cleansing, ou limpando dado, ou revirando dado 70%, 80% do tempo dele, que é o que de fato acontece hoje. Então, o engenheiro que tem que fazer isso, também, claro. Mas a ideia é, eu preciso como engenheiro de dados entender a aquisição de dados, entender a minha fonte de dados, eu preciso trabalhar o pipeline de dados e entregar realmente ou dentro de um data lake, ou dentro de um data warehouse, ou muitas vezes na realidade nos dois lugares, tanto um data lake, uma parte do data lake que esteja limpo e conforme e formatado data como data, um campo inteiro que realmente seja inteiro e não esteja como string, né? Assim como no data warehouse, onde eu consigo fazer o passado e o presente. E com o dado raw, realmente, com o dado bruto, a gente consiga juntar essas duas fontes primárias para conseguir dar insight para um cientista de dados. Então nós como engenheiros fundamentamos essa base, tá? Outro ponto é que a gente tem que ter o que a gente chama de Data Driven Oriented, né? Então a gente tem que ter uma mente orientada a dados. Então o que seria isso? Parar de pensar um pouco somente no processo tecnológico e pensar de fato no processo do dado. Olhar a situação como um dado, como um registro, como uma informação. Quanto aquela informação que você está tirando das fontes, o quanto ela é valiosa para o seu business. Né? E por que eu falo inicialmente disso? Porque, na verdade, a gente precisa ter um mindset modificado para realmente pensar como engenheiro, como cientista. São realmente empregos hoje que se ocupam com pessoas características que possuem mindsets dessa forma, que consigam pensar além da caixa. Tá? Outro ponto muito importante é em relação à resolução de problemas, né? Então, o que nós devemos fazer é pensar e ter um approach para o problema de uma forma um pouquinho mais diferente. Então, o que seria isso? É realmente ter conhecimento de saber em que ponto ou até qual ponto aquela tecnologia que a gente está usando, ou aquele stack que a gente está usando, ela vai ser encaixada, ela vai ter fit para a solução que a gente está colocando na empresa agora, ou que a gente está modificando, enfim. Então a ideia é você ter um mindset onde você consiga entender quais são os prós, quais são os contras e saber o momento de utilizar a tecnologia de forma correta, porque lembra lá, a tecnologia ela tem que vir como um ponto adicional para você. Primeiro que a gente tem que fazer é Lightboard Sessions, a gente tem que desenhar, ver a estrutura, entender a fonte de dados, entender realmente os business requirements, para que a gente possa fazer um ótimo trabalho aí na parte de engenharia de dados, tá? Outro ponto importantíssimo, colaboração. Quando a gente fala em colaboração hoje, é importante pensar que hoje na internet, hoje as ferramentas, enfim, nós temos como colaborar basicamente tudo, código, conversa, enfim, é muito fácil hoje trabalhar em equipe, mesmo não estando fisicamente, né? Então no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de trabalho remoto, mas o que eu quero mostrar é que você tem GitHub, você tem Slack, você tem Jira, você tem Confluence, então existem várias ferramentas, Trello, enfim, que te ajudam a documentar e fazer um processo limpo. Acredite, quanto mais você documentar o seu processo e mais tiver uma cultura no seu time orientada à documentação, à escrita, a uma boa reusabilidade do seu código, isso vai ser extremamente vantajoso, não só para você, mas para a sua equipe ao longo prazo, tá? Curiosidade intelectual. Isso é o que busca a gente, é o que faz a gente. Tem que ser um motor para que a gente continue
cada vez mais procurando realmente formas da gente seguir em relação ao âmbito profissional, a carreira profissional, né? Então, cada vez mais a gente tem que adquirir conhecimento. Isso, a aquisição de conhecimento é uma coisa bem difícil hoje, não pela quantidade de conteúdo, mas sim o que você vai estudar. Então, essa curiosidade, ela tem que te despertar, mas ela tem que te despertar para coisas corretas. E eu vou falar nessa semana do dia a dia em quais ferramentas realmente, quais tecnologias você deve focar. E acredite, eu vou explicar um pouquinho lá, mas eu tenho certeza que se você pegar essas dicas, você vai ter um sucesso bem legal como Data Engineer. E para a gente terminar um pouco, conhecimento de mercado. E isso é uma das coisas que eu prezo bastante. Como consultor, ou trabalhando para fora, o que a gente tem que ter certeza é na hora que a gente ofereça uma solução para o nosso cliente, a gente ofereça a melhor solução possível naquele momento, né? A gente não fala mais de tecnologias ou de modelagens ou de processos que demorem 10 anos, enfim. Mas o que a gente tem que garantir com certeza é que aquela tecnologia, aquela recomendação que a gente fez como pedaço arquitetural do processo, ele consiga ser encaixado muito bem no cliente. Não tem caixa preta, não tem solução pré-pronta, existem várias no mercado, mas a ideia é que você customize, que você consiga oferecer para o seu cliente a melhor proposta possível para o seu ambiente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, não percam essas dicas, tá? Acreditem, às vezes nós no Brasil estamos tão acostumados a pegar, e eu falo isso no meu treinamento, eu vou entrar na internet, eu vou digitar o meu problema, eu vou pegar um código, eu vou colar e eu vou fazer e funcionar. E realmente isso funciona muito bem, mas o que você tem que pensar como um engenheiro de dados ou como um ótimo profissional é que você precisa sempre dos dois. Não adianta você ter a teoria e não ter prática, e também não adianta ter prática e não ter teoria, a gente sabe disso. Então eu preciso ter os dois. Então antes de você começar a se aventurar numa nova tecnologia, antes de você começar a se aventurar em coisas novas, pense em fundamentar a sua base muito bem. Por quê? Porque isso, ao longo prazo, nos seus estudos, nas suas certificações posteriormente, isso vai te ajudar imensamente para que você consiga superar obstáculos. Se você só copiar e colar código, na hora que você tiver um problema no código, você não vai entender, de fato, o que está fazendo, qual o mecanismo que roda por trás, ou o que você pode ou o que você não pode. Então se atenta nisso. Essas dicas são importantes para que você se molde um ótimo profissional, tá? Eu aguardo você no próximo vídeo e até mais.